Você vai morrer, talvez daqui a décadas, talvez amanhã. E sabe o que é ainda mais desconfortável? Depois de alguns dias, semanas ou meses, a maioria das pessoas vai simplesmente seguir em frente. Algumas vão sentir sua falta por um tempo, outras talvez nem saibam que você se foi. A verdade que quase ninguém quer encarar é que o mundo não gira ao seu redor. E ele vai continuar girando, mesmo quando você não estiver mais aqui. Mas por mais duro que isso pareça, essa constatação tem um lado oculto, um lado que pode te libertar. A consciência da morte não precisa ser um peso, pode ser um clarão, um despertar. Porque quando você entende que tudo vai acabar e que a maioria das coisas que te consomem hoje não significam absolutamente nada diante disso, você começa a viver de verdade. Esse vídeo não é para quem quer conforto, é para quem quer clareza e coragem. O mundo vai te esquecer e isso é inevitável. Quantas pessoas você consegue lembrar que já morreram? Talvez alguns artistas, figuras históricas, parentes próximos. Mas e o resto? A maioria das pessoas que já passaram por esse planeta foi completamente esquecida. Seus sonhos, suas lutas, seus medos, tudo se dissolveu no tempo. E, no entanto, elas viveram. Tiveram paixões, arrependimentos, escolhas difíceis, assim como você. Mas hoje não passam de nomes apagados em lápides ou histórias que nem chegaram a ser contadas. Isso é assustador, mas também é real. E se você tiver coragem de aceitar, é libertador. Porque se até os grandes foram esquecidos, por que você continua tentando desesperadamente ser lembrado? A vida não é sobre se tornar imortal na memória dos outros. É sobre deixar marcas reais no agora, não no mundo inteiro, mas nas pequenas coisas, na maneira como você fala, no que você escolhe fazer com os seus dias. A morte como libertação, não como terror. A maioria das pessoas vive como se fosse imortal, como se sempre houvesse tempo, como se amanhã estivesse garantido. Mas não está. E o maior perigo de ignorar a morte é justamente esse. Você se acomoda, você posterga, você aceita viver uma vida que não gosta, rodeado de pessoas que não respeita, fazendo coisas que não fazem sentido. Os estoicos não viam a morte como algo sombrio, mas como um lembrete diário do que realmente importa. Lembre-se da morte, diziam. E isso não era pessimismo, era clareza, era força. Saber que a vida vai acabar é o que te dá urgência. É o que te ajuda a dizer não para o que te fere, e sim para o que te liberta. Porque enquanto você continuar achando que tem tempo infinito, vai seguir desperdiçando o único tempo que realmente tem, o agora. Ninguém se importa tanto quanto você pensa, e isso é bom. Você cresceu acreditando que o mundo está te observando, que todo passo será julgado, que cada erro será lembrado. Mas a verdade é o contrário. A maioria das pessoas está ocupada demais tentando esconder os próprios erros. Cada um vive dentro da própria bolha de insegurança. Então pare de viver com medo do olhar dos outros, porque esse olhar raramente está em você. E se estiver, dura segundos, talvez minutos, nunca para sempre. E quando você entender isso, vai parar de pedir permissão para viver. Vai parar de se explicar o tempo todo. Vai começar a viver por princípios e não por validação. O estoicismo ensina: a sua paz interior vale mais do que qualquer aprovação externa. E no fim, o que vale é a integridade do que você construiu, mesmo que ninguém tenha aplaudido. A dor vai chegar e você precisa estar pronto. Você vai perder pessoas, vai fracassar, vai sofrer injustiças, vai se decepcionar com quem ama. Não existe vida blindada contra isso, mas existe preparo. E o estoicismo é essa armadura invisível. É ele que te ensina a não ser destruído pelo caos inevitável. A dor não é opcional, mas o sofrimento prolongado muitas vezes é.
Você pode escolher encarar a dor como uma professora, como um teste de caráter, como um treinamento da alma. Marco Aurélio escreveu: "O fogo prova o ouro, a dor prova o homem. Toda dificuldade é uma chance de forjar força. Toda queda, um convite para levantar melhor. Não queira fugir da dor, aprenda a ser mais forte que ela." Você não está sozinho, mas precisa ser suficiente. Você nasceu só e vai morrer só, mas entre o nascer e o morrer, a ilusão de companhia preenche os dias. Amigos vão te abandonar, amores vão te esquecer, e até quem jura estar sempre ao seu lado, às vezes não estará. Isso não é pessimismo, é a realidade. Mas ela não precisa ser fria, porque quando você aprende a ser suficiente, a solidão deixa de ser ameaça e vira um abrigo, um lugar de força. Você para de depender emocionalmente dos outros, começa a andar com firmeza, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. E isso, mais do que tudo, é liberdade. Os estoicos não eram solitários por escolha, eram independentes por sabedoria. Porque quando você aprende a ser inteiro, a vida pode te surpreender, mas nunca te derrubar. Você vai desaparecer, mas o que você foi permanece em ecos. Você vai desaparecer. Seu corpo vai virar pó. Seu nome, uma lembrança esparsa, até sumir de vez. Mas o que você foi, isso ecoa. Cada gesto de coragem que você teve, cada escolha que fez por amor, mesmo quando era mais fácil fugir. Cada vez que você se calou para escutar, ou que falou o que ninguém teve coragem de dizer. Você não vai deixar um legado com grandes discursos. Vai deixar no olhar de alguém que você inspirou, na vida que você tocou sem saber, no filho que herdou sua força, no amigo que se lembrou de você num momento difícil. A morte vai te apagar, sim, mas os rastros de quem você foi seguem vivos por um tempo. Depois somem também, e está tudo bem, porque não é sobre durar para sempre. É sobre fazer sentido enquanto durar. Se nada é eterno, então o medo também não é. Nem a dor, nem o fracasso. Tudo passa, inclusive você. Então use isso a seu favor. Viva com coragem. Não para impressionar, mas para honrar a oportunidade de estar aqui. Se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque algo dentro de você sabe. Está na hora de mudar, de parar de esperar o momento certo, de parar de esperar o aplauso e começar a agir, porque não há ensaio, é tudo cena final, todos os dias. E quando você entender que ninguém vai viver sua vida por você e que não precisa da permissão de ninguém para ser livre, aí sim você vai começar a viver com verdade. Lembre-se, você vai morrer, mas enquanto isso não acontece, você ainda está aqui. Respira, levanta, vai viver do jeito certo.